On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse. Boa noite a todos. Para começar, gostaria de parafrasear nosso amigo Portuga. Serão curtas as palavras, mais forte o sentimento. Gostaríamos de agradecer a Juliana aí por aguentar os nossos resmungos, nossas solicitações, e aos professores pela paciência. Houveram pontos altos e baixos, bons e maus, mas é no erro que mais se aprende e é com exemplos que conseguimos perceber o caminho que a gente deve tomar. Todos entraram aqui na GV com expectativas daquilo que a instituição tinha a oferecer, se essa expectativa estava associada com o que se esperava para o seu próprio futuro. No entanto, à medida que o tempo passava, alguns perceberam que não era isso que se desejava. Outros, que por força do destino, foram obrigados a desistir ou adiar o MBA, por fora o íntimo. No entanto, há coisas na vida que não se repetem, são sempre como se fossem a primeira vez. Em maio de 2010, nós desfraldamos nossos mastros, colocamos nosso navio nesse mar e começamos uma viagem alimentada por um vento de novos conhecimentos. Desculpe aí a poesia. E começamos a viagem alimentada por um vento de novos conhecimentos e novas possibilidades, mesmo não sabendo exatamente em que porto nós poderíamos chegar. Foram 2 anos, praticamente, de distância da família, do futebol dos amigos, mas também foi de adição de novas amizades, novos conhecimentos, e a adição de alguns quilinhos aí pelo nosso lanche noturno. Conhecimento das características físico-químicas da água mineral, o Wilgon pode lembrar a gente até hoje. Construir uma fábrica da Tetra Pak, um e-commerce, uma farmácia homeopática, um pet shop, ou pet shop homeopático e cibernético com embalagem reciclável. Brincadeiras à parte, aprendemos sobre isso e também sobre petróleo, agência de publicidade, seguro-saúde e outros tantos assuntos. Aprendemos também sobre estratégia, marketing, suprimentos, empreendedorismo, contabilidade, inovação, não para lembrar os autores, nem para guardar fórmulas. Aprendemos para enxergar um mundo diferente. Temos agora, portanto, grande responsabilidade. O conhecimento não pode se tornar um simples lastro de memória, capaz apenas, como um navio que navega com demasiado peso, de diminuir a oscilação da vida cotidiana. Devemos sim frutificá-la, vinculando as nossas necessidades, aspirações e ações para que possamos contribuir, nem que seja atomicamente, para um mundo melhor. Sim, cada qual tem uma viagem a terminar, pois apenas terminamos uma escala. É hora de reabastecer e sejamos orgulhosos no que atingimos, mas humildes no compartilhar. Teremos emprego melhor? Seremos empreendedores? Não se sabe. Mas podemos dizer que a maior recompensa do nosso esforço e trabalho não é o que nos pagam por ele, mas aquilo que ele nos transforma. Quando você se transforma e enxerga um mundo diferente, o mundo passa a te enxergar diferente também. Nós, os sobreviventes, podemos nos considerar vitoriosos, pois perseverança em relação às metas pessoais sempre traz frutos, mais cedo ou mais tarde. Então nós tivemos perseverança aí com muito conteúdo. Queria comentar sobre, até foi uma parte do meu trabalho aí que o Raimundo viu no meu apêndice, sobre a conquista do Polo Sul que ocorreu em 1911. Havia uma disputa entre ingleses, não sei se alguém conhece a história, mas uma disputa entre Robert Falcon Scott e Roald Amundsen, que é um norueguês. Eles chegaram 1 ano antes, passaram o inverno lá para, logo que chegasse o verão, pudessem fazer o ataque final ao Polo Sul. O Robert Falcon Scott, ele ficou junto com os homens, o planejamento dele se resumiu a
utilizar roupas inglesas, pôneis siberianos, carrinhos motorizados. Então eles tinham grande financiamento, né? O povo inglês estava torcendo por eles. E eles passaram, durante o inverno, jogando teatro, fazendo teatro, jogando cartas, futebol, enfim, passaram o tempo fazendo leitura, né? Leitura de poesia. Enquanto o Amundsen, que um ano antes, aliás, durante a juventude dele, ele foi um exímio esquiador, ele foi junto aos esquimós com humildade para saber que aprendizado ele poderia tirar. Então, eles não usaram roupas inglesas, eles usaram roupas de esquimós. Eles usaram cães e não pôneis. Porque o Robert Falcon Scott não foi capaz de pensar que no Polo Sul não tinha feno para alimentar os pôneis. Durante o inverno, a dedicação deles se resumia a treinar, esquiar, verificar se poderia tirar cada grama de excesso de peso dos trenós, verificar qual era a forma mais adequada, técnica de você avançar no terreno. E aí eles planejaram também, na alimentação, ter carne de foca contra o escorbuto, e a distribuição do acampamento estava distribuída de tal forma que a comida sobrava, né? Porque você tinha que levar a comida bem adiante, deixar um acampamento e levar mais, de forma que você, no ataque final, você tivesse comida na volta. Em contrapartida, o Robert Falcon Scott e sua turma deixaram tudo muito contado. E aí, quando os dois partiram, os noruegueses chegaram lá 34 dias antes e voltaram. Ou seja, eles tiveram toda uma disciplina, todo um conhecimento, uma perseverança, um estudo para executar esse trabalho. O Robert Falcon Scott cometeu outros pecados, do tipo, tinha uma briga lá na tentativa no último ataque ao Polo Sul, e aí ele resolveu deixar aí mais gente do que tinha planejado. Se é que a gente pode chamar aquilo de planejamento. Ou seja, ia faltar comida na volta, então já era sabido. Então os tratores quebraram em 5 dias, os pôneis morreram em outros tantos, e eles carregaram tudo nas costas. Então, à luz dos valores ingleses, né, não era nobre fazer o que os noruegueses faziam, que era matar um cachorro que não estava desempenhando para alimentar os outros cães. No entanto, foram os noruegueses que acabaram chegando de volta, 34 dias antes. Robert Falcon Scott e outros 4 os corpos foram encontrados no verão do ano seguinte, a 18 quilômetros do acampamento mais próximo que eles tinham deixado. E aqui, na GV, nós fizemos trabalho em equipe, disciplina, planejamento, foco no objetivo e valores voltados ao empreendedorismo, entre outras coisas. Então, aqui só apontou esse exemplo que nós poderíamos ir, sim, para o Polo Sul. Eu queria terminar parafraseando Franklin Delano Roosevelt, onde ele fala, tem uma citação que ele fala que os únicos limites de nossas realizações de amanhã são nossas dúvidas e hesitações de hoje. E aqui podemos dizer, estamos aqui porque